Vamos falar da estreia do novo Aqui Agora lá no SBT, que eu já tô recebendo mensagem na minha DM. Eric, você não vai falar sobre Aqui Agora? Qual que é a sua opinião sincera sobre o novo programa? E é exatamente isso que nós vamos falar agora! Mas antes, vem clicando nesse like aí pra você me ajudar, por favor, hein? Não custa nada, de graça, você dá o maior apoio aqui pro nosso canal. E claro, mais do que nunca, também quero saber o seu comentário. De 0 a 10, qual é a sua nota para o Aqui Agora? Eu tenho a minha, mas eu vou falar só lá no final do vídeo, combinado? Seguinte, gente, vejam só, hein? O SBT pegou todo mundo de surpresa ao revelar Geraldo Luiz como um dos apresentadores do novo Aqui Agora que estreou hoje, tá? Mas antes de eu dar a minha opinião sobre o programa, sobre cada coisa, vamos falar de audiência, porque olha, em números de audiência, o Ibope levantou, mas ainda manteve o SBT em quarto lugar. O TV Pop fez o levantamento prévio que colocou lá no site, aqui no portal, e eu tenho aqui, ó, para vocês. Está aqui na tela, vejam só. Ó, a Arma Secreta do SBT, novo Aqui Agora, aumenta a audiência em 32% na estreia. E diz que, vejam só, a média do SBT com Aqui Agora hoje foi de 2,77, com picos de 3,34, perdão. Então nós temos uma média 2,7 com pico de 3,3, beleza? Mas isso não foi o suficiente para passar a TV Bandeirantes. O ranking geral fica assim, ó, Globo com 22,47, aí depois, em segundo, na vice, Record com 7,56, a Band em terceiro lugar com 2,94 e só aí então vem o SBT na quarta colocação com 2,77. Ainda assim, mesmo na estreia, o SBT se manteve em quarto lugar. Mas olha, ainda assim, é correto afirmar que ele levantou o número de audiência se comparado à última edição do Tá Na Hora na sexta-feira, tá? E comparado ao antigo jornalístico extinto, no caso, né? O novo Aqui Agora aumentou os índices do SBT em 32%. Lembrando, esses são dados prévios que podem sofrer alteração no consolidado da data de amanhã. Beleza? A audiência é essa. Foi uma audiência um tanto quanto animadora, promissora para o SBT que se via em maus bocados ali nos últimos tempos. Agora, quero falar da apresentação de um programa como um todo que nos foi apresentado na tarde de hoje, né? Vamos começar pelo Geraldo Luiz, que eu acho que foi de fato a grande surpresa da noite. Vejam só. Geraldão hoje, gente, era a tão arma secreta que o SBT estava anunciando ao longo do dia. Ele era a arma secreta, que coisa, né? Mas Geraldo Luiz, para quem não sabe, segundo informações do portal TV Pop, foi colocado ao susto no comando do Aqui Agora. Pelo menos até no final da noite de ontem, não existia Geraldo Luiz no programa, tá? A ideia, segundo a apuração do portal TV Pop, partiu de Rinaldi Faria, tá? Foi ele quem pegou o telefone na noite de ontem, domingo à noite, e ligou para o Geraldo Luiz, o convidando para fazer parte do programa que estreava hoje, tá? E olha, segundo informações, o Geraldo nem em São Paulo estava. Ele voltou de fato às pressas para a cidade, tá? Se preparar para pegar ali o conteúdo do programa, o estilo, e foi que foi. Tanto é que Geraldo Luiz nem aparecia nos pilotos do programa. O piloto era o Marco Pagetti e a Dani Brandi. O Geraldo realmente, sabe aquela história de caiu de paraquedas? Geraldão caiu de paraquedas no comando do Aqui Agora na data de hoje. Mas deixa eu falar, eu gosto, tá, gente? Eu gosto do Geraldo Luiz, acho que ele tem uma vibezinha SBT e achei também que ele combinou com o programa hoje, com o que foi apresentado. Ele ficou meio de lado ali, num telão, né? Puxando mais as partes policiais do programa naquilo que ele é bom. Você deve estar pensando, ai, Eric, você tá falando que o Geraldo Luiz é bom, ele é chato pra caramba. Concordo, Geraldo é meio chato, mas ele é meio chato lá na Record, na Rede TV, onde ele tem um programa de 4 horas pra contar uma história, porque ele se autodenomina ali o maior contador de história da televisão brasileira.
terça-feira. Só ele que acredita nisso, né? Mas é porque davam muito espaço para ele. Agora não, aqui agora é menor, ele é minúsculo, né? Um jornalzinho. Então, o Geraldo não tem muito tempo para ficar de ladainha, para ficar de papinho ali no programa. Ele vai lá, dá a notícia como ela é e acabou. Até porque ele não comanda sozinho. O programa nós temos a Dani Brandi e o Marco Pagetti. Então, achei que a participação do Geraldo Luiz hoje, mesmo que colocado às pressas, foi uma participação boa, uma coisa positiva, que agregou e que fez barulho para o jornalístico. O SBT, inclusive, em nota oficial enviada à imprensa, destaca que Geraldo foi contratado para a temporada Aqui Agora. Porque o SBT tá com isso, né? Eles estão dizendo que esse Aqui Agora vai ser a temporada do mês de agosto, em comemoração aos 40 e poucos anos do SBT, que eu nem me lembro quantos anos o SBT vai fazer. Então foi por conta disso. Mas assim, eu achei positivo, viu, gente? Vi muita gente reclamando, mas achei que o Geraldo tem mais a agregar no conteúdo do programa do que realmente estragar alguma coisa. Ele é um bom apresentador, ele pode ser chato, mas é inegável que ele sabe fazer televisão. Ele sabe ler um TP, se precisar fazer merchandise, ele faz merchandise. Ele estava ali na área policial, que é onde ele já tem um domínio muito bom, anos de carreira fazendo isso. Fora também que a porta de entrada dele ali no SBT. Para quem estava desempregado, eu acho que foi super válido a participação do Geraldo Luiz, tá bom? Ó, falando então do restante agora, tanto da Dani Brandi quanto do Marco Pagetti, seguinte, Dani Brandi dispensa comentários, né? Linda, maravilhosa, competente, tudo funciona nas mãos ali da Dani. Realmente acho que ela arrasa demais. No Tá Na Hora, ela também estava mandando muito bem, mas apesar de não ter a audiência significativa, foi algo que é algo muito maior, na realidade, do SBT. Não necessariamente uma culpa da Dani se o negócio fracassa ou não fracassa. E achei ela com o Marco Pagetti ali que funcionaram para as notícias mais sérias, nessa parte de bancada ali. Por exemplo, caiu uma bomba, né? Eles abriram ali com a prisão do Jair Bolsonaro. Foi exatamente no momento da prisão do Bolsonaro, que minutos antes deles entrarem no ar. Então, assim, a experiência jornalística de ambos seguraram ali tranquilamente. O Marco Pagetti, ele é um cara mais durão, como eu já tinha mostrado para vocês, né? Ele é um cara que ele não esbanja o carisma, mas ele é competente. Ele é, sei lá, a Globo também tem esses jornalistas que são mais durões, porém eles são extremamente éticos, extremamente competentes. Eu acho que o Marco Pagetti dá essa segurada na credibilidade, porque assim, para falar de política, chama lá a notícia do Bolsonaro e tal, que como foi o caso hoje. Não acho que um Geraldo Luiz cabe. Geraldo Luiz cabe no policial, no tráfico, nessas coisas. O Marco Pagetti cabe perfeitamente ali já falando de uma política, já falando de um assunto mais sério. Agrega credibilidade junto dele com a Dani. Uma coisa que eu senti foi que eles ficaram travados muito ali na bancada, né? Tanto ela quanto ele. Mas talvez seja por conta do Geraldo Luiz. Porque, como eu disse, o Geraldo não estava programado. Ele foi colocado no susto mesmo na data de hoje. Acho que a proposta, e aí vozes da minha cabeça, era que a Dani ou o Pagetti levantassem ali daquela bancada e fizessem a postura ali, fizessem a apresentação de alguma outra coisa no telão onde o Geraldo Luiz está enfiado, entendeu? Mas como colocaram o Geraldo ali às pressas, aí ó, por exemplo, eles levantavam da bancada e iam para frente desse telão. Eu acho que essa era a proposta inicial. Mas como o Geraldo foi colocado às pressas, eles tiveram que ficar ali na bancada, tá? Acho que isso travou. Mas nada impede também dele levantar e ir lá no Geraldo e falar: ô Geraldo, o que você acha disso daqui? Geraldo, agora eu tô com uma notícia aqui, vamos dar uma olhada? Sabe, dá uma quebrada. Eu acho que isso para um jornal mais à tarde, ele pode funcionar, não ficar nesse protocolo de bancada. Se livra dessa bancada também, ou não, deixa ali, mas senta, levanta, vai lá, toma um cafezinho e tal, igual o SP2. O SP2 é assim, né? O Boinet, por exemplo, ele levanta, senta, vai lá na tela, volta, é um jornalístico em pé, né? Esse final de tarde, eu acho que ele pede isso, ele pede esse dinamismo, de fato, do programa. Bom, e eu acho que as coisas foram positivas. Agora, pontos negativos, na minha opinião, tiveram alguns, tá? A participação de Rita Cadillac,
Pra mim, é o ponto auge negativo realmente dessa história. Não sei se vocês viram, mas vejam só, a Rita Cadillac, ela participou do programa, tá? Eu tenho até aqui o momento da participação dela. Olha só um trechinho do imperdível da Rita Cadillac no Aqui e Agora. Rodou. Agora o meu papo é com os homens. Você é companheiro? Você cuida bem da sua esposa? Você lava a louça? Arruma a casa? Então tá tudo certo. Nota 10 pra você. Agora, se você é metido a machão, que acha que a esposa é seu objeto e que é você que manda nela, se liga, os tempos são outros e a mulher é soberana. Se pensar em encostar a mão na esposa, vai parar, sabe aonde? Na cadeia. E se tiver a ideia de gritar, ela vai te deixar na rua da amargura, porque ninguém... Tá aí, gente, a participação de Rita Cadillac. Assim, você deve estar se perguntando, o que que ela tá fazendo aí? Não sei também, tá? Essa é a resposta. Absolutamente nada a ver uma participação de Rita Cadillac. Se a proposta do programa é elevar credibilidade, desculpa, o nome da Rita Cadillac passa bem longe dessa questão, tá? Ela tava ali falando de um assunto, de moral, de agredir mulher, dos machões que agridem mulher, sabe? Uma coisa completamente solta dentro do programa. O que foi a participação dessa mulher, gente? Qual era de fato a necessidade de colocar uma Rita Cadillac para fazer parte do jornalístico, onde você tem um Marco Pagetti, onde você tem uma Dani Brandi, um Geraldo Luiz? Absolutamente nada. Aí você tá falando, ai, Eric, mas Aqui Agora, lá de 1900 e bolinha, era assim, 1900 e bolinha, vamos superar isso aí, vai. Vamos superar a ideia, a proposta, o nome do programa é o mesmo, mas eu acho que precisa se atualizar para se manter vivo e se manter competitivo. E garanto para vocês que não vai ser com participação de Rita Cadillac, tá? Garanto para vocês. Isso tira a credibilidade, isso faz uma quebra na construção do sentido jornalístico do programa. Uma quebra total. Não tem nenhum sentido. Fora que tá valendo um TP, né? E mal ainda. Se vocês prestarem atenção, volta aqui. Ela tá valendo um TP e tenebrosamente. Horrível essa participação dela. Uma outra coisa que eu não gostei tanto, mas essa aí eu também não odiei, que foi a participação da Anã lá. Eles colocaram uma mulher com nanismo para fazer as matérias curtas, onde ela só dava a manchete da reportagem e cortava. O sentido era para ser cômico, mas ao mesmo tempo, por quê? Eu achei que ficou bom, mas precisa de um aprimoramento. E esse aprimoramento, eu preciso dizer, e aí pode ser um pouco de mimimi, talvez que você possa vir aqui me encher o saco, e talvez seja, mas precisa ter um pouco de cuidado. Porque eu achei que o objetivo ali de colocar uma anã, e o objetivo de fazer uma simbologia com programas curtos e dando para uma anã fazer, é na intenção de ridicularizar ali o nanismo, de ridicularizar toda a situação. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque conforme eu disse, de fato, achei engraçado. Se ela se permite a isso, ok, beleza, não tem problema nenhum. Não estou dizendo que o SBT está cometendo algum tipo de crime não, tá? Mas eu acho que tem que tomar cuidado, tem que aprimorar isso um pouco mais se realmente quiser manter na grade, ali no programa. Então é por conta disso que eu disse que eu não odiei, mas também não sei se eu amei tanto. Vamos aprimorar essa parte aí da parte do... Vamos aprimorar este conteúdo onde encontra-se ali a menina com nanismo, tá? Do restante, gente, acredito que assim, o saldo foi mais positivo do que negativo nessa estreia aí do Aqui Agora. O Geraldo Luiz, sem sombra de dúvidas, fez uma diferença muito grande na participação na data de hoje. Apesar ali da audiência ter se mantido em quarto lugar, mostrou um crescimento de 32% no número que estava apanhando ali da TV Bandeirantes. Eu vou dizer que eu vou dar nota 8, porque eu gostei do conteúdo como um todo, tiveram esses pontos que não me agradaram tanto assim, também pelo fator de audiência que ainda permaneceu em quarto lugar, mas eu acho que esse Aqui Agora, com o Geraldo, com a Dani, com o Marco, com a intenção do SBT, merece pelo menos um voto de confiança. Depois de tudo que eles passaram, com o Macedão da chinelada, de vai, não vai, chama, não chama, coloca na grade, não coloca, tudo isso que nós temos acompanhado há muito tempo, finalmente ele saiu do papel, então vamos comemorar as coisas que deram certas. Então acho que deu mais coisa certa do que coisas erradas.
Voto nota 8 e um voto de confiança aqui pro Novo Aqui Agora, tá bom? Olha, é isso. Quero saber o seu comentário, hein? O que vocês acham, ou pelo menos o que vocês acharam do novo programa do SBT. Dê seu comentário, dê seu like, eu volto no nosso próximo vídeo. Um beijo pra você. Tchau!